empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Pod Podcast. Um ótimo dia, tarde, noite para você que está nos assistindo. Eu me chamo Rossini Fernandes, sou apresentador do Empúria Pod Talk Show. Esse programa de entrevista que chegou para quebrar qualquer paradigma na comunicação mundial. Estamos recebendo hoje a brava Carol Gifone e durante esse bate-papo nós vamos conversar um pouco sobre sua trajetória, carreira e gosto. Seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar esse convite, tá? É um prazer te receber aqui. Obrigada, Rossini, pelo convite. Me sinto lisonjeada em poder compartilhar um pouco da minha história com vocês e, enfim, agregar o que vocês precisarem. Olha, só a sua presença aqui, com certeza ela já está agregando bastante. Na hora de montar o seu roteiro ali e tudo mais, estudar mais sobre você, sobre um pouco da sua profissão e tudo mais, eu falei, cara, que responsabilidade entrevistar uma pessoa com uma história tão rica assim, com projetos tão grandiosos. E, novamente, vou puxar um pouco esse lado, novamente te agradeço, tá? Uma responsabilidade muito grande para mim como entrevistador. Eu que sou um empreendedor, tá? Sou um empreendedor de origem mesmo, amo estar inovando, criando projetos novos. O Empúria Pod é um deles e eu estou envolvido diretamente em outros. E quando eu cheguei no seu perfil, eu falei, caraca, isso aqui vai ser um desafio muito grande para mim, porque é uma autoridade no assunto e num assunto que você vai ver aqui na entrevista, sou bem leigo, de verdade, tá? Então não me leve a mal, por favor. E para começar, eu queria te perguntar, porque ali eu vi muitos seus projetos, e assim, são projetos lindos, tá? Obrigada. E eu queria saber como foi que começou o amor pela arquitetura, pela profissão. Eu te pergunto isso porque quando a gente olha os seus projetos, a gente não vê uma coisa só profissional, a gente vê uma coisa sentimental, um amor ali, que não é só profissional. Então, quando começou? Como e quando? Bom, primeiramente, obrigada aí pelo elogio. E assim, o meu amor, eu gosto muito de criação, eu gosto de design, eu sempre gostei, sempre fui muito criativa. E a arquitetura e o design de interiores foi um meio de eu expor essa criatividade. E quando você fala assim que eu coloco amor, de fato eu boto amor, né? Você vê isso nos projetos. Porque quando eu vou projetar, eu tento entrar muito na sintonia daquele cliente, daquela família, do que eles de fato precisam. Então, o meu amor é, na verdade, transformar o ambiente no melhor ambiente para aquela pessoa, para aquela família, seja uma empresa, seja um lar, seja o que for. Então, e se você reparar muito nos meus projetos, eles não seguem uma linha de raciocínio, uma mesma característica ou linguagem. Eu tento entrar bem no mundinho de quem está me contratando, do meu cliente, entender a real necessidade dele, de forma não só bonita, mas prática, funcional, econômica, de que seja também sustentável a longo prazo, né? Não é algo que vai se deteriorar tão fácil. E daí vem esse amor. Eu acho que é um amor mais por fazer com que a pessoa sinta que aquele é o melhor lugar do mundo, sabe? Cara, muito interessante isso, porque na sua profissão em específico, antes mesmo, por exemplo, se eu vou construir uma casa, se eu penso em fazer uma reforma e tudo mais, quando eu chamo uma profissional com a sua estrutura, com a sua bagagem, você tem a minha casa antes até mesmo de mim. Sim, sim. E daí, isso deve ser muito interessante, porque quando você apresenta o projeto para o cliente e tudo mais, ou seja, você tem a casa da pessoa antes dela e fala, olha, vai ficar assim, e por causa disso, porque isso, e aí você conta. Então, eu acredito que essa personalização, né? Sim. Que acredito que seja um produto ali, um serviço personalizado, ela precisa ter muito amor, e você consegue passar isso por conta disso, porque você entra na casa da pessoa antes mesmo dela. E quando começou? Quando, assim, teve esse disparo para você falar, é isso que eu quero? Bom, muito nova, eu sempre, né, gostei dessa parte criativa e já acho que na fase de busca de faculdade, né, naquele momento de você buscar uma profissão, eu fiquei muito em dúvida entre moda e arquitetura, eu sempre gostei dessa parte criativa e acabei indo para arquitetura porque eu achei que era um mercado mais atraente e não que a moda não seja, mas acabou me atraindo mais a arquitetura e acabei seguindo essa linha de raciocínio mesmo, por gostar muito do ambiente, por gostar muito de estar em casa com a família, de curtir o lar,
lar, sabe? Desde das cores, da organização dos móveis, e tudo influencia na vida das pessoas. Então, começou muito assim na fase da adolescência mesmo. Eu, muito criança, meus pais sempre fizeram reforma. Meu pai e minha mãe tinham loja de material de construção, então eu sempre tive esse convívio com a arquitetura. E desde muito nova, eu lembro que uma vez a minha mãe falou: não, eu vou reformar o apartamento. Eu falei assim: mãe, você pode tirar a porta do meu quarto de frente para o banheiro, porque eu não gosto. E eu tinha 9 anos de idade. Aí minha mãe olhou para mim e falou assim: tá bom, vou tirar, né? Que detalhe interessante para uma criança. Eu criança já falei: eu não quero a minha porta do quarto de frente para o banheiro. E realmente, não fazia sentido ter uma porta de frente para o banheiro, né? Não é agradável você abrir a porta do quarto tá de frente pro banheiro. E minha mãe, na reforma, foi lá e tirou a porta do quarto. Então, assim, eu sempre tive esse olhar de... Meus pais iam reformar a casa, eu queria escolher a pintura da parede, eu queria escolher o estofado, eu queria dar opinião na sala, sabe? Então, assim, eu acho que tem muito disso também, né? Da minha família já me envolver desde criança e eu estar atenta a esses detalhes e me importar com eles para o bem-estar mesmo. Olha, é muito top você perguntar isso, e até dentro dessa pontuação que você fez agora, eu queria te perguntar sobre interiores, porque eu vi ali que arquiteta e design de interiores. E daí, já até adiantando isso, porque para mim, eu como leigo, como fora enfim, totalmente do universo da construção, eu não entendo muito bem essa diferença. Então, o que difere ali o arquiteto do design de interiores? Então, o arquiteto, normalmente, ele é completo, né? Quando você faz uma faculdade de arquitetura, você faz arquitetura e você também faz design de interiores. Então, você consegue projetar uma casa de forma completa. O que é isso? O arquiteto, ele desenha... Você vai comprar um terreno, você quer construir uma casa, você vai chamar o arquiteto. Ele vai desenhar a casa, as paredes, as janelas, o telhado, 1 andar, 2, piscina, como é que vai ser a fachada, como é que vão ser essas portas e janelas, a estrutura dessa casa. Isso é arquitetura. E o que é designer de interiores? O designer de interiores, ele não necessariamente é arquiteto. Hoje existem faculdades de design de interiores, onde esse designer, ele não projeta uma casa, mas ele entra numa casa pronta e vamos dizer que ele faz aquela maquiagem, ele troca a casquinha do que você vê. Ele muda a cor da parede, ele muda o revestimento de piso, ele faz umas alterações mais superficiais, mas que também fazem muita diferença no ambiente. Ele vai escolher, né, as cores dos móveis, a organização. Então, o designer de interiores faz isso. Existem muitos arquitetos que não trabalham como designer de interiores, existem designers de interiores que não trabalham com arquitetura. Eu, no caso, eu faço as duas coisas. Eu gosto de pegar a casa, né, construir ela do zero e também fazer o design de interiores. Ah, sim, sim. Então, é como um tecnólogo que criaram de design de interiores. Ou seja, a pessoa que é formada em arquitetura, ela pode se especializar também em design de interiores e trabalhar com isso, como ela pode não exercer essa função. Sim, ela pode não exercer. Faz parte do curso da arquitetura o design de interiores. Ah, sim. Entendeu? Então, o arquiteto, ele já se forma sendo um designer de interiores, se ele quiser. Mas ele pode optar por não seguir isso dentro da carreira dele. Ah, entendi. Entendeu? Não, eu acredito que também seja muito importante, porque agora eu entendi claramente, acredito que muita gente que não sabia muito bem já tirou essa dúvida. E isso mexe, o design de interiores, ele também atua ali na parte da arrumação da casa e tudo isso que engloba, né? Exato. Cara, muito bom. E pensando aí nessas referências, né? Pensando em arquitetura e pensando em tudo que engloba esse universo. Porque eu acredito que você, como eu pontuei aqui logo no início, você chega na casa da pessoa antes mesmo da pessoa. Sim. Tá? Então, quando você tem essa responsabilidade, você provavelmente tem alguém como referência. Uhum. Tá? Tem alguém como referência, como mentor e tudo mais. Pensando por esse lado, né? Eu não sei se você tem, eu queria te perguntar se você tem algumas referências que você tem como mentores ou que você busca ali, não ser parecido, mas tem como referência. Você consegue pontuar duas referências hoje no mundo aí da arquitetura, no mundo do... Tem muitas. Tem mais até do que duas. Tem mais do que duas, sem dúvida. Eu busco também muitas referências internacionais, que tem uma designer de interiores que eu gosto muito, que o nome dela é Kelly Weissler, que ela é muito criativa, ela usa muitas cores de forma muito criativa. E eu também gosto muito do Márcio Kogan, que ele é um arquiteto brasileiro e que ele usa muitos
elementos naturais dentro da arquitetura, né? Ele trabalha muito com cimento, madeira, ferro, que são materiais atemporais, quer dizer, que eles nunca saem de moda, né? Eles vão estar sempre sendo usuais e principalmente em estruturas fixas, porque ninguém quer construir uma casa para daqui a 10 anos mudar. Então, assim, se você puder fazer uma construção com materiais atemporais, que não vão sair de moda tão rápido, que vão ser para sempre bonitos, nunca vão ficar obsoletos, isso é muito rico, agrega muito valor à sua construção, né, à sua edificação. Então, eu tenho ele como uma referência muito grande, porque ele usa esses elementos atemporais de forma muito criativa, muito bonita, muito leve, e eu tenho ele como referência de arquiteto. E hoje, nos seus projetos, você consegue desenvolver esse tipo de característica que você admira com os seus clientes? Você consegue trazer alguma dessas referências ou você ainda... Então, o que acontece? Como eu falei, eu faço uma entrevista com o cliente, eu entendo quem ele é, como é que é essa família, o que eles precisam, qual é a necessidade deles. Então, o que acontece é uma fusão, é um mix do que eu tenho de técnica, de gosto, de conhecimento, e versus o que o cliente espera de mim, o que ele gosta, o que ele precisa. Então, na verdade, tem uma grande fusão. A gente não consegue, assim, pegar uma referência, principalmente de arquitetura, que é uma coisa tão específica, e levar para o cliente uma coisa tão igualzinha, porque é muito personalizado. Então, ali acontece uma grande fusão, onde você vai construir uma coisa muito personalizada e específica para aquela família. Então, é muito difícil você usar e usar elementos para ficarem parecidos, mas a gente usa como referência, colocar em alguns destaques, uma janela, uma fachada, uma textura, alguma cor, um material, para que remeta isso e trazer para o cliente. E por isso que eu gosto de fazer essa entrevista com a família, com o cliente, para entender o que eles precisam. E eu vou sempre apresentando o projeto aos poucos, porque aos poucos eu vou apresentando, eles vão me dando feedback do que eles gostam, do que eles não gostam, e eu vou construindo esse projeto ao longo do tempo. Então, o desenvolvimento do projeto, ele é feito em etapas. E essas etapas são muito ricas, elas precisam ser feitas em etapas, porque a cada etapa a gente vai moldando e construindo esse projeto de fato, para que no final ele fique do jeito que eles querem. E você consegue passar pra gente, se puder também, partes dessas etapas? Sim, sim. Como funciona? Normalmente, eu faço o meu projeto em 3 etapas. E cada uma dessas etapas, elas podem ter várias revisões. Mas são 3 etapas fundamentais, né? Obviamente, antecedendo essa etapa, a gente faz um levantamento do ambiente. Por exemplo, se é um terreno, né, eu vou precisar das medidas do terreno. Se é uma casa que eu vou reformar, vou precisar das medidas dessa casa. Depois que eu tiver o levantamento desse terreno ou dessa casa, e eu vou fazer um briefing, um questionário com esse cliente, entender o que ele precisa e vou desenvolver um estudo preliminar. O que é esse estudo preliminar? Pegar uma planta baixa, não sei se vocês sabem o que é uma planta baixa, você sabe o que é? Tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Não. Eu falo que a planta baixa é como se você pegasse uma casa, se você estivesse no helicóptero, pegasse uma casa e tirasse o telhado. Você tá vendo ela de cima. Ah, sim. Então, eu já vi desenho... maquetes. Exato. Sim. É quando você vê a casa de cima. Você olha, tirou o telhado, você olha lá em cima e fala, tá, aqui tá a cama, aqui tá a cozinha, aqui tá pio, vaso, chuveiro e tal. Então, a primeira coisa que a gente faz é a planta baixa de layout. E o que é essa planta baixa de layout? Ela é a planta mãe. É ela que vai mandar em todo o projeto. Ali eu vou dizer para você assim, olha, sua casa vai ter 2 quartos, 3 quartos, 1 quarto, aqui é uma cama de casal, aqui é de solteiro, o banheiro tá desse tamanho, tá maior, tá pequeno, tá grande, tá... Então, ali, a gente faz a divisão dos ambientes. Ali, a gente mostra para o cliente como que cada ambiente vai funcionar, o espaço que ele vai ter, você vai comportar o que ele precisa em termos de imobiliários, equipamentos. Ali, eu desenvolvo toda a sua necessidade em termos de circulação, de tudo. Ali a gente não conversa sobre cores ainda. Sim. A gente só entende a funcionalidade daquele ambiente se está de acordo com a sua necessidade. É uma planta muito prática e técnica. O cliente aprovando, Carol, gostei. Não, Carol, preciso de mais um quarto. Tira um banheiro, acrescenta uma piscina, diminui, aumenta. Ali a gente brinca de Lego, que eu falo. Né? A gente vai encaixando as peças até chegar na planta perfeita. Chegamos na planta perfeita, a gente passa para a segunda etapa, onde eu desenvolvo imagens 3D. Com base nessa planta baixa aprovada. O que são essas imagens 3D? É uma volumetria tridimensional. É como se fosse uma foto representando como aquele ambiente vai ficar. Né? O ambiente, ou aquela casa, ou aquela fachada. E ali eu aplico cores, texturas. Ali eu coloco já o mobiliário, que eu entendi que você gosta naquele questionário que a gente fez antes. E todos esses equipamentos, todas essas disposições que a gente fez, por exemplo, no banheiro, eu vou botar a bancada da cor que eu já entendi que você gosta, o chuveiro
né? O vaso, a cor do quarto, vai entrar tudo ali nas imagens 3D. Essas imagens são muito importantes porque a pessoa consegue projetar no futuro uma ideia de como aquilo vai Se ficar. sentir um pouco dentro do universo ali da sua própria casa, né? Exato. E acaba sendo ruim porque a gente acaba gerando um pouco de ansiedade no cliente. O cliente fala assim, eu queria que tivesse assim agora, sabe? Né? Posso instalar, o dedo tá pronto. A gente fala, não, calma. E ali a gente coloca iluminação, quadrinho decorativo, cortina, bota tudo igual a casinha de boneca mesmo. E dentro dessa fase, também tem revisões. Eu disse, Carol, pode clarear o verde? Pode mudar a cor? A gente vai ajustando até ficar do jeito certo. Depois que a imagem 3D é aprovada, a gente vai para o projeto executivo, que é o projeto técnico, onde a gente coloca dentro de detalhamentos executivos a especificação dos materiais, as quantidades, o fornecedor, as medidas e faz planilhas e projetos, enfim, aí é um monte de projeto, dependendo da situação, é projeto pra caramba. Quem é arquiteto e design de interiores sabe o que eu tô falando, é projeto pra caramba. E ali a gente detalha tudo o que o cliente vai precisar para, de fato, construir aquilo. Então, a gente vai desenvolver a planta que o pedreiro vai precisar para colocar o piso, a lista de materiais que ele vai precisar para ir para a loja comprar, e ali tem a especificação, quantidade, margem de segurança, enfim, todos esses detalhes para a pessoa, de fato, conseguir executar aquele projeto, independente de qual seja. Caraca, muito complexo, eu não tinha nem ideia disso, eu não tinha nem ideia. É muito complexo. As pessoas ficam assim, não, mas eu posso fazer rápido, preciso em 15 dias. Eu falo, gente, vocês não têm noção, não dá pra fazer em 15 dias. Pra ficar com a qualidade que você mostra ali, é porque bate essa ansiedade. E o chato, não, eu tenho que fazer essa reclamação aqui. Porque você olha ali no Instagram, você fala assim, eu quero a minha casa assim, e já tá pronto, então não precisa muita coisa. Mas pra chegar nesse resultado é todo esse trabalho, né? Tem muito detalhe, muito detalhe. Muito. E são detalhes importantes que no resultado final fazem diferença, né? Então tem que estar atento a todos os encontros de acabamentos, de revestimentos, enfim. Pra ficar legal. Dentro até disso que você falou, logo depois eu vou pedir pra você fazer dar um recado, né? Dar um recado aí, uma chamada pros jovens arquitetos, pra galera que, na verdade, não é nem arquiteta ainda, que tá estudando ou que quer se decidir. Eu vou pedir para você dar esse recado, mas antes eu quero anunciar aqui o nosso patrocinador, a Luz Expresso. Vou pedir pro Gustavinho colocar. A Luz Expresso é uma empresa líder no estado do Rio de Janeiro de esquadria de alumínio e vidro também. Eles trabalham com empreendimentos de alto padrão, de luxo. Então fica a indicação já para você, que Ótimo. Com certeza você trabalha com esses serviços. E para você que está nos assistindo também, é uma grande empresa, eles têm um Instagram também bem bacana, eu vou colocar aqui no QR Code para vocês darem uma olhada nos projetos deles, tá? Então, eles também, para mim que sou longe ali da área da construção, quando eu olho os projetos deles, eu falo, caraca, olha esse alumínio, olha esse vidro. São casas assim, eu já vi casas que eles fizeram com estrutura de vidro, que a parte de cima da casa, a parte de cima não, primeiro andar da casa, o fundo dela é no vidro, ou seja, aí você olha lá embaixo, uma sala de jogos, aí você fala, cara, tem uma pessoa caminhando por cima do vidro, assim. Um piso de vidro. Um piso de vidro, e você fala, cara, muito bonito, e eles entregam essa estrutura de qualidade, tanto de alumínio quanto de vidro também. E eu queria pedir para você, né, como uma grande referência na área, quando eu entrei em contato com você, eu até falei assim, caraca, cara, será que ela vai aceitar vir no nosso podcast? Claro. E tudo mais? E eu queria que você mandasse um recado para a galera que está nos assistindo, que está estudando, que vai ser um arquiteto ou uma arquiteta. Manda um recado aí com toda a sua experiência. Um recado que eu acho assim, fundamental seja proativo, sabe? Vai atrás do que você realmente gosta. As pessoas vão falar muitas coisas, mas a gente sempre tem aquela vozinha lá dentro da gente que vai mostrar o caminho certo. E uma coisa que eu fiz que valeu muito a pena, assim, eu procurei ganhar o máximo de experiência que eu pude em diversos lugares diferentes dentro do meu setor. Então, eu tive a oportunidade de experienciar em muitas empresas, muitos estágios diferentes. Às vezes a gente fica só atrás do valor do salário, do valor agregado, que é importante, sem desmerecer isso, mas eu acho que a quantidade de experiência e de diversidade de informação que você vai adquirir ali enquanto você está estudando é fundamental para a sua bagagem lá na frente. Então, assim, se você puder diversificar
o lugar que você vai estagiar, as pessoas com que você vai conviver, as experiências que você vai adquirir, porque eu acho que conhecimento é sempre importante, você não perde conhecimento. O dinheiro que às vezes você ganha de salário, você perde, mas o conhecimento é para sempre. Então, quanto mais conhecimento você puder agregar nesse momento que você está estudando, absorvendo tudo como esponjinha, melhor para você, porque lá no futuro você vai encontrar com uma situação, você vai falar assim, caramba, eu já vivi aquilo em algum lugar, ou então eu sei quem procurar para me ajudar. Então, eu trabalhei em muitas empresas, em setores diferentes, e hoje, às vezes, quando eu me deparo com uma situação em que eu não sei como resolver, mas eu sei quem pode me ajudar a resolver. E eu acho que isso é fundamental, você saber o caminho das pedras. Então, o meu conselho seria esse. Você diversificar o seu conhecimento e realmente ir atrás do que você quer e não desistir no primeiro não. Cara, você falou de uma palavra que tá muito escassa para essa geração e eu chamo muita atenção para ela, que foi logo no início, a proatividade, né? Sim. A proatividade, ela não ajuda quem você está fazendo ação, para quem você está fazendo ação. A proatividade, ela ajuda você. Sim. Porque você sendo uma pessoa proativa, você sempre está à frente. Sim. E até se você estiver errando, você vai estar errando à frente. Sim. Então, quanto antes você errar, antes você vai acertar. Exato. Então, eu penso muito nisso. E quando você falou, poxa, seja uma pessoa proativa, isso aí serve para você que está fazendo arquitetura, design de interiores, e serve para qualquer pessoa, né? Sim. Então, muito, muito bom escutar isso e confirmar que de uma pessoa que tem uma bagagem muito maior que a minha e que eu tenho muito orgulho de estar te entrevistando, tá falando. E agora vamos conhecer um pouco da Carol fora do trabalho. Queria saber aí, eu vejo poucos momentos ali no seu Instagram, mas tem alguns que você tá fora ali, off total de trabalho, de projetos e tudo mais. O que você mais gosta de curtir fora do trabalho? Eu sou uma geminiana, então eu gosto muito de conversar com os amigos, de sair, de encontrar com a família. Eu sou uma pessoa muito família, né? Eu sou muito caseira. Então eu gosto muito de estar com a família, com os amigos, de sair para curtir com meu filho, de passear, de viajar. Então eu sou uma pessoa assim, eu tenho poucos hobbies, confesso. E eu sou muito mais assim, eu acabo não expondo muito a minha vida no Instagram, né? Porque eu trabalho tanto usando o Instagram, postando aí, quando eu chego no meu fim de semana, eu falo, eu não quero nem olhar pro celular agora, eu quero relaxar um pouquinho. Aí eu posto de vez em quando. As pessoas falam, Carol, você foi no lugar tal, você não postou, eu queria ter visto. Enfim, eu acabo não postando muito, mas eu gosto muito de curtir com a família, sou muito caseira, eu gosto de ficar em casa, gosto de viajar, gosto de sair com os amigos e fazer esses programas assim, mais culturais também, de ir pro cinema, um teatro. Maneiro, maneiro. Bom que você falou, eu gosto muito de ficar em casa, claro, você... Eu adoro, chega fim de semana, ficar na piscina, curtindo a casa, eu adoro, gente, eu gosto muito. São momentos, creio que são momentos e situações, assim, que você sabe que não vai voltar mais. Exato. Aquilo, e são impagáveis, né? Você fala assim, caraca. É muito importante, assim, às vezes a gente fica procurando muita coisa lá fora, quando às vezes a gente já tem em casa, sabe? Então, a gente curtir a família mesmo, curtir a casa. Lógico, eu gosto muito de viajar, gosto muito de estar com os meus amigos, muito de sair, mas eu sou uma pessoa bem caseira mesmo. Eu gosto de curtir aquele dominguinho de preguiça, ficar em casa vendo um filme, sabe? Eu sou mais essa pessoa. Maior vontade de fazer nada hoje. Tipo assim, poxa, eu tô com maior vontade de fazer nada. Quem é arquiteto sabe, eu acompanho obra, minha vida é super corrida. E quando der fim de semana, eu falo, nossa, eu quero ficar aqui na cama vendo um filme sem fazer nada. Sim, é muito bom. E dentro disso, quem te acompanha vê ali, é realmente muito intensa a sua rotina ali, que a gente que acompanha. E... por isso vai essa pergunta. Você tem algum sonho objetivo que você não consegue realizar ainda por falta de tempo? Eu queria ter mais tempo, assim, pra viajar. Eu tenho viajado muito pouco. Perfeito. Então já vai essa logo direto. Para qual lugar que você iria se pudesse hoje, agora? Eu tenho muita vontade de conhecer a Grécia. Nossa, eu acho um lugar lindo. Se eu pudesse hoje, eu iria pra Grécia. Meu sonho conhecer lá. Santorini? Santorini, ali subir naquelas casinhas branquinhas com, sabe, azulzinha, aquelas portinhas azuis, aquelas flores, aquele mar lá embaixo. Eu acho lindo. Não, quando eu olho Santorini assim, eu falo assim, aqui deve ser o condomínio dos arquitetos. Porque ali é tudo muito calculado, assim. Você fala, caraca, é uma coisa natural, que você olha, aparentemente é natural,
Mas não é possível. Aquilo ali é natural ou é uma Não, é arquitetura construção. planejada? É construção. Eu não sei o nível de planejamento e tal, mas com certeza é construído, não é? Mas é bem orgânico, né? Porque as paredes não são retas, elas são, parece que feitas à mão, né? Uma coisa mais... Uma coisa muito artesanal. Exato. Quando eu olho aquilo ali, eu falo assim, cara, isso aqui parece que o mundo foi criado, isso aqui tá daquele Foi jeito. esculpindo da pedra a janelinha, a porta, né? Caraca, perfeito. Então, olha, esse episódio, ele precisava até de uma parte 2, tá? Porque tem muito assunto aqui que a gente tinha que abordar e tudo mais, mas por questões até de YouTube e tudo mais, vamos precisar encerrar hoje esse episódio, mas já fica aqui o convite para um episódio puxando mais, trocando mais você, mas aí conseguimos já desvendar alguns mistérios aí, mistérios não, mas algumas coisas que você não expõe ali, né? Sim. No Instagram, até porque você não tem tempo. E já fica aqui o convite para uma parte 2 e muito obrigado pela sua participação. Vou pedir para quem está nos assistindo, não esquecer de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais, que isso ajuda o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas. E, cara, te agradecer demais por você estar aqui, por você ter aceitado esse convite. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu faço, da minha história. E será um prazer voltar aqui para a gente falar um pouquinho mais, trocar um pouco mais de ideia sobre arquitetura, interiores. Eu sei que muita gente gosta, tem curiosidade, né? Sim, com certeza. Eu acredito que todo mundo ali tem alguma curiosidade com relação a isso, porque todo mundo tem uma casa e todo mundo quer que a sua casa esteja melhor e mais bonita, mais agradável. Olha, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.